Bom, estamos aqui agora tratando da norma de eficácia limitada, como combinado no bloco anterior, bloco que nós conversamos sobre a norma de eficácia contida, e antes da norma de eficácia contida, tratamos da norma de eficácia plena. Bom, eu já começo aqui anotando, ou melhor, lendo essas anotações, não anotando, mas lendo as anotações que dizem respeito à nossa norma de eficácia limitada, que diz aqui, ó, sentido não integral, a gente já sabe o porquê, né, de verificarmos o sentido não integral. A ideia do não integral é a ideia da norma constitucional não ser suficiente, ela depende de uma complementação ou pode ser complementada. Nesse caso, ela vai depender de uma complementação, é aquela brincadeira que nós utilizamos da caneta sem carga, lembra disso? Eu tenho uma caneta, o Constituinte me deu a caneta, me deu o direito, mas essa caneta está sem carga, esse direito está sem regulamentação. Eu dependo dessa regulamentação para exercer o direito. Eu dependo da carga da caneta para exercer a escrita. Então, nesse momento, eu dependo de algo, dependo de uma ação, dependo de um complemento. Por isso aqui anotado que na norma de eficácia limitada temos a aplicabilidade imediata, a aplicabilidade imediata dependente de complementação legal. Bom, vamos aos exemplos. Eu acho que é justamente exemplo que nos permite entender com facilidade aquilo que precisamos para essa norma de eficácia limitada, assim como fizemos nas normas anteriores. Vou começar com um exemplo clássico. O exemplo clássico é esse que está aqui na sua telinha. O direito de greve no serviço público, todo mundo conhece bem esse direito. A gente encontra no artigo 37, inciso 7º, a seguinte informação. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então perceba, o Constituinte deixa claro que nós temos o direito de greve, é um direito consagrado no texto constitucional, ele está lá surtindo os seus efeitos. Todavia, ele também me conta que o exercício dessa greve dependerá do atendimento dos termos e dos limites, termos e limites que serão apresentados em uma lei específica. Ou seja, para exercer a greve, eu preciso atender limites e termos definidos numa lei, limites e termos que não foram apresentados na Constituição. Então eu já estou percebendo que o exercício desse meu direito depende da lei. Vai depender da complementação legal. Nesse ambiente, gente, sem a lei, eu não consigo exercer o meu direito. Sem a lei, eu desconheço os termos, desconheço os limites. Sem a lei, eu não consigo exercer o meu direito. Sem a lei, eu não faço nada. A lei, nesse momento, está aparecendo para tornar exercitável o meu direito. O meu direito, o exercício desse meu direito, vai depender dessa complementação legal. Sem a lei, eu estou no prejuízo. Você está percebendo que aqui temos uma fala totalmente diferente daquela que nós atribuímos quando a conversa era norma de eficácia contida? Na norma de eficácia contida, a lei não era algo necessário. A lei aparecia na história para restringir o direito, para diminuir a amplitude da liberdade. Aqui não, aqui eu dependo da lei. É por isso, inclusive, que quando analisando aquelas informações introdutórias, posso voltar rapidamente? Olha aqui, ó, temos uma norma de eficácia limitada, sentido não integral, porque há dependência dessa complementação, ok, gente? A aplicabilidade, o exercício do direito, ele não é imediato, ele é imediato, dependente de uma complementação legal para tornar exercitável o direito. Que barato! É muito lógico. Aqui a gente tem a dependência da lei. Tá? Bom, pegando mais alguns exemplos, deixa eu trazer já aqui o nosso inciso 7º. O inciso 7º diz assim, ó, é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. A gente está lá no artigo 5º, trazendo mais uma recomendação sobre direito fundamental, nesse momento, a garantia da assistência religiosa nas entidades civis e militares. Nós lembramos daqueles líderes religiosos, padres, pastores, líderes espíritas, né, que vão a hospitais públicos, que inclusive muitas vezes exercem cargos na própria administração, as Forças Armadas, por exemplo,
como capelão, ali a gente tem a garantia da assistência religiosa, tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva. É nesse momento que a gente tem essa recomendação aqui. O mais interessante é que nós percebemos que essa garantia e é assegurada esse trabalho, esse direito, nos termos da lei. Ou seja, a lei precisa regulamentar como é que essa assistência religiosa será ali prestada nas entidades civis e militares. Por exemplo, não é qualquer ramificação religiosa terá ali a garantia de exercer atividades nas instituições ou nas entidades militares. Né? A gente sabe que um capelão hoje pode ser pastor, pode ser padre, pode ser um líder espírita. Mas nós temos várias outras religiões. E para as outras religiões, pelo menos eu desconheço a existência de regulamentação. Nós não temos regulamentação. Essas demais religiões ainda não têm a garantia de exercer essa prestação de assistência religiosa. Para que essa assistência religiosa seja prestada, a necessidade daquela ramificação seja regulamentada em lei. Aí eu poderia pensar, eu sou líder religioso de uma outra denominação, de uma outra ramificação religiosa, e gostaria muito de prestar assistência religiosa, essa minha denominação, numa entidade civil, numa entidade militar. Como faço? Se não tem lei, fico no prejuízo? Não, aí a gente vai perceber que quando chegarmos ao estudo dos remédios constitucionais, existe um remédio constitucional, um em especial, vocacionado para isso. Só vai cuidar desse tipo de situação. Daqui a pouco eu vou te mostrar. É o tal do mandado de injunção. Mas calma, o que eu quero que você entenda é que essa assistência religiosa, a prestação dessa assistência depende de regulamentação legal. A necessidade da lei para tornar exercitável a prestação da assistência religiosa, mas uma norma de eficácia limitada. No mesmo slide aqui, nós temos o inciso 32, ainda do nosso artigo 5º, que traz: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha que barato. Aqui a gente tem a defesa do consumidor como um direito fundamental também. Todavia, o Constituinte estabelece que é o Estado que deve promover, na forma da lei, as regras de defesa do consumidor. A Constituição não trouxe regras de defesa do consumidor. A Constituição aqui somente aferiu a defesa do consumidor, o status de direito fundamental. E essa aferição à defesa do consumidor como direito fundamental, as regras de proteção ao consumidor devem ser apresentadas em lei. Há necessidade de uma complementação legal. Sempre quando temos essa necessidade da complementação legal, estamos tratando de uma norma de eficácia limitada. Sem a lei, sem a regulamentação, sem o Código de Defesa do Consumidor, essas regras elas não existiriam. Você está percebendo? O interessante aqui, já partindo para um outro contexto, até um contexto de explicação, a Constituição nasce em 1988, determinando num futuro o Estado promoverá na forma da lei. Em 1988 nós ainda não tínhamos um Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele surge em 1990, aproximadamente 2 anos depois, justamente para respeitar aquilo que o Constituinte havia determinado no inciso 32. E aí entra um detalhe de interpretação que eu quero muito que você guarde. Leva isso para você, tá? Sempre quando eu enxergo esse verbo no futuro, o Estado promoverá, um determinado órgão disporá, fará, e em lei, a gente tem uma norma de eficácia limitada. A exigência de lei leva-nos à norma de eficácia limitada. Tamo juntão, beleza pura, tá aí, ó. Um detalhezinho importante que você precisa guardar. Vamos mais. Temos mais um exemplo aqui. Artigo 12 diz pra gente, ó, que são brasileiros naturalizados. Artigo 12, inciso 2º, está falando de naturalização. E aqui tem mais um, ó.
os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas a residência por 1 ano ininterrupto e a idoneidade moral. Galera, o detalhe que eu quero que você tenha, que guarde aqui, é esse, ó. Olha que barato. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. O que a nossa Constituição está determinando é que para que esse estrangeiro se torne um brasileiro naturalizado, ele tem que atender requisitos de uma lei. Essa lei é a famosa lei da migração, a lei 13.445. E se esse estrangeiro precisa atender os requisitos da lei, a pergunta é, se não tem lei? Se não tem lei, ele desconhece os requisitos, ele não consegue se naturalizar. Então, o direito à nacionalidade brasileira, à nacionalidade derivada, ser um brasileiro naturalizado, vai depender do preenchimento de requisitos legais. Se não tivesse a lei, se a lei não existisse, ele desconheceria esses requisitos, não conseguiria a sua naturalização. Então, mais uma vez, estamos tratando de um direito fundamental que depende de uma regulamentação para ser exercido, a norma de eficácia limitada. Gente, é muito simples, tá? Agora, já que matamos todos esses exemplos, eu ainda encerro essa explicação da norma de eficácia limitada com essas determinações aqui, ó. A norma de eficácia limitada programática, a norma de eficácia limitada institutiva. Como diferenciar uma da outra? A primeira coisa que eu quero que você traga... Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso Personal Coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.